Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24 e o versículo de número 49. Deus é fiel. Está escrito assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não, os pentecostais não acordaram ainda, eu vou ler de novo. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque numa cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso, atravesse o corredor, passe a faixa de Gaza. Pegue na mão dessa pessoa linda que está do seu lado. Se o irmão não tiver muito perfumado, né, vai tendo paciência, para ver se Jesus liberta, né, irmãos? Isso. Agora aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Deus Pai, eu te glorifico, eu te exalto, te glorifico porque o seu povo ouviu o toque da trombeta, se ajuntaram aqui neste arraial para serem preparados e treinados para a guerra. E nesta noite eu tenho certeza que o poder que transcende o pensamento natural do ser humano será uma realidade dentro desta igreja. Pai, eu já sinto a sua presença aqui neste lugar. Eu sei que nesta noite iremos saltar muralhas do seu lado. Tenho certeza, Pai, que questões serão resolvidas, doentes serão curados, aqueles tristes sairão daqui felizes e animados. Quero nesta hora lhe pedir, ó Pai, como sempre peço, duas coisas. O primeiro pedido é que ao redor da igreja do Bom Retiro, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, onde houver um principado, uma potestade, um trono, onde houver um espírito desencarnado que achou que tinha poder para bloquear o céu nesta noite, eu dou a estes demônios 5 segundos para se mudarem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que será manifesta. Ah, Deus, eu ainda te faço um segundo pedido. Se tu podes, abre a porta do seu palácio e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Queremos aqui, Senhor, serafins nesta noite. 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem um brilho da sua glória. Quero 2 aqui nessa tribuna, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Quero 2 na entrada da igreja e 4 anjos de fogo sobrevoando a nave deste templo. Que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora. Tu não precisas da minha ajuda para curar, tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és o Senhor onipotente. Então mostra a sua onipotência nesta noite, Jesus. Mostra que o Senhor é o mesmo do passado e que nunca mudou. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. O ambiente está santificado. Tudo é possível acontecer nesse lugar, nessa noite. Só que a mensagem de hoje, ela é genuinamente pentecostal. Aqueles que são pentecostais vão se esbaldar nessa noite. Vamos comer um banquete aqui que vai ter gente que vai perder o rumo de casa nessa noite. Na autoridade de Jesus Cristo eu profetizo. E quantos creem nessa profecia, jogue a mão para cima e glorifiquem o Rei. Eu quero pregar debaixo do seguinte tema:
Pentecoste sem limites. Dá para repetir isso comigo? 1, 2, 3. Acotovela o irmão do seu lado e diz: percebeu? Entendeu? Então aperta o cinto, porque nós vamos decolar aqui. Aleluia. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, aqui no capítulo 24, e neste versículo de número 49, eu tenho aqui um vislumbre daquilo que há de mais lindo na vida de um crente salvo, e que depois de ter recebido o Espírito Santo como o penhor da sua salvação, recebeu também dele o dom de orar em línguas, de ser carismático, de crer no mundo transcendental, de poder adorar a Deus com muita liberdade, de crer em profecias, em cura divina, em interpretação, em arrebatamento de sentidos. Quando eu leio este versículo, eu vejo que este versículo foi tirado do coração de Jesus Cristo para os seus discípulos. Todas as vezes que eu prego no Evangelho de Lucas, eu gosto de salientar uma coisa interessante. Lucas é um exemplo clássico de que o homem só não sente Deus quando ele não quer. Lucas era um homem intelectual, eu já falei isso neste púlpito aqui. Lucas era um cientista, era um médico, era um homem dado às faculdades naturais da vida. Possivelmente tenha feito um grande seminário no Egito, que era a capital da medicina do mundo antigo. Lucas aprendeu sobre a anatomia do corpo humano, e como todo médico dado à razão, ele usava do raciocínio lógico para crer, para chegar a conclusões plausíveis acerca daquilo que ele estudava. Eu quero que você agora entenda que Lucas não caminhou ao lado de Jesus como caminhou Mateus, Marcos e João. Lucas foi um desses discípulos que conheceu Jesus de ouvir falar. Ele não era uma testemunha ocular da vida de Jesus Cristo. Eu inclusive comecei a estudar uns dias desses como foi que Lucas conheceu o Evangelho, e eu fiquei muito feliz, e isto me trouxe à memória algumas lembranças da Bíblia. Lucas conheceu Jesus através de Paulo. Eu tenho certeza que numa das andanças de Paulo, numa daquelas vezes em que ele sofreu bastante, ele tinha no seu corpo cicatrizes, por mais maiores, imensas, que provocavam dores no seu corpo. Eu acredito que tenha sido no dia em que os homens de uma certa cidade se levantaram contra Paulo e jogaram Paulo de cima de uma muralha. Paulo foi lançado de cima de um muro depois de ser apedrejado, depois de ser vilipendiado. Jogaram ele de cima de um muro, tendo ele caído no chão. A minha Bíblia diz que Paulo fingiu de morto para de fato não morrer. Acredito que os irmãos, tendo levado ele para a casa de algum discípulo, para a casa de algum cristão, tenham buscado um médico para cuidar de Paulo. E quem é que estava dando assistência médica na região? Era o nosso irmão Lucas. E quando Lucas foi cuidar do corpo daquele pequeno guerreiro de Deus, a história diz que o irmão Paulo tinha não mais do que 1,5 metro de altura. Acredito que quando Lucas chegou perto da cama e viu aquele homem todo massacrado, o seu corpo execrado, ensanguentado, cheio de hematomas, cheio de feridas, enquanto Lucas o examinava, ele percebia que haviam cicatrizes abertas, ou melhor, haviam feridas abertas, mas depois que ele limpou o corpo de Paulo, ele viu que já haviam mais cicatrizes ali. Ele deve ter perguntado a alguém: esse homem é soldado? Ele faz parte da legião romana, por acaso? Só um soldado, só um gladiador, só um pretoriano poderia ter tanta cicatriz no seu corpo assim? E tenho certeza que alguém disse: olha, quando ele melhorar, o senhor pergunte para ele onde foi que ele conseguiu essas cicatrizes. Tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou dessa forma em Lucas. E quando Paulo estava recuperado, ele deve ter dito a Lucas como foi que ele contraiu aquelas cicatrizes, dizendo a ele: tudo que tenho no meu corpo só tenho por amor a Jesus Cristo. Deve ter contado a seguinte história: eu era um homem intelectual como você, Lucas, não dado à medicina, mas eu era um doutor na lei. Eu aprendi aos pés do doutor Gamaliel, o maior teólogo do mundo e da nação judaica. Eu aprendi aos pés dele sobre as filosofias, eu estudei sobre os epicureus, eu sei um pouco de teologia. E quando eu vi que a minha fé judaica estava sendo ameaçada pela fé cristã, eu tomei cartas com os sacerdotes e fui à cidade de Damasco para
dar cabo da vida de alguns crentes, mas no meio do caminho eu encontrei-me com uma luz que literalmente explodiu diante dos meus olhos, ao ponto de me derrubar do cavalo que estava. Os meus olhos ficaram cegos e uma voz penetrou nos meus ouvidos dizendo: dura é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A partir de hoje você vai ver que para me servir tu irás sofrer. E eu imagino Paulo olhando para ele dizendo assim: eu não sinto tristeza quando olho para o espelho e vejo essas cicatrizes, porque quando eu olho para o espelho eu sinto e vejo que carrego em mim as marcas do meu Salvador. Isto deve ter impactado o coração de Lucas. Lucas era acostumado a pegar doentes, e todo doente tem lamúrias, todo doente reclama. A maioria dos doentes que eu já vi na vida só sabem falar coisas ruins, não acreditam em uma melhora. Mas Lucas estava diante de um doente que, cheio de cicatrizes, dizia assim: olha, se eu morrer está tudo bem, porque o morrer para mim está ganho e o viver para mim é Cristo. Lucas não entendia nada do que Paulo estava falando, até que ele começou a caminhar com ele, e ele começou a empreender viagens com Paulo. Eu imagino Paulo tentando explicar para um médico, para uma pessoa que usa raciocínio, de anel de formatura no dedo, dizer para ele: olha, eu sirvo a um Deus que já me usou para abrir a vista dos cegos. O meu Deus já trouxe os homens paralíticos para ficarem de pé e saírem andando. O Deus que eu sirvo multiplicou coisas. E eu imagino Lucas dizendo: olha, Paulo, eu gosto muito da sua fé, eu admiro a sua crença, mas não me queira que eu acredite nessas coisas que você está dizendo. Só acredito se eu ver. E um dia Paulo estava em Troas pregando o seu último sermão ali. Lucas estava a tiracolo com ele. O sermão de Paulo foi tão poderoso que ele pregou até meia-noite. E quando foi a meia-noite em ponto, ele pregando, um rapaz despencou do terceiro andar da casa, caiu no chão, quebrou o pescoço e morreu. Chama um médico, e quem vai atender o rapaz é Lucas. Lucas vai, atende o rapaz e dá o diagnóstico: podemos fazer agora já o atestado de óbito, porque ele já morreu. Paulo, é melhor você se esconder, porque vão dizer que a culpa foi sua. E Paulo olha para ele: doutor, esta aí foi a análise do doutor da terra, agora eu vou falar com o doutor do céu e ver o que é que ele fala acerca da vida deste rapaz aqui. E o que Jesus disse para ele foi isso: Paulo, o rapaz não está morto, ele apenas dorme. Paulo olhou para Lucas e disse: Lucas, eu não quero aqui discutir com você ciência, mas o meu Senhor disse que esse rapaz não está morto, ele está apenas dormindo. E se ele está dormindo, eu imagino Paulo agarrando Eutico pelo braço, chacoalhando: Eutico, acorda, acorda. E lá de cima Jesus Cristo com o espírito de Eutico na mão, porque quem tem a chave da morte é ele, devolvendo o espírito: volta para a terra, Eutico, porque Paulo está orando. Lucas se levantou dali acreditando. Naquele dia Lucas ficou pentecostal, porque depois que você tem um encontro com o poder de Deus, não dá mais para voltar atrás. Eu conheço muitas pessoas que debocham da minha fé pentecostal, que não acreditam neste barulho, acham que tudo isso aqui é maluquice, é esquisitice, é esquizofrenia, até serem tocados pelo poder de Deus. Se tem alguém aqui que ainda nunca sentiu a efusão do Espírito, eu te peço, fique parado por algum momento, abra o seu coração e não se assuste quando o seu corpo começar a arrepiar, quando as lágrimas começarem a brotar dos seus olhos, quando seus braços quererem ficar para cima sozinhos, e quando seus pés resolverem dançar uma catira para Jeová aqui. Eu quero que você não se assuste com o que vai ver, porque nós estamos aqui adorando a um Deus vivo, e quem é vivo, quem é pentecostal, jogue a mão para cima, adora, glorifica, exalte Ele. Aleluia. O legado pentecostal é uma das maiores marcas que o mundo já conhecera. Pentecoste não é apenas uma filosofia, é uma questão de sobrevivência. Eu louvo a Deus por ser pentecostal, glorifico a Jesus por Ele ter me feito aceitá-lo dentro de uma igreja barulhenta, dentro de uma igreja que a gente tinha que tapar os dois ouvidos porque não se entendia nada. Não era um culto bagunçado, não é nada disso. É que havia tanta alegria no coração daquelas pessoas que ficavam do nosso lado nos cultos, que sinceramente eu não tinha vontade de ir embora. O poder pentecostal, ele tem dois momentos: o momento em que ele chama a atenção das pessoas que entram pela primeira vez e elas acabam se assustando, mas acontece um mistério na sequência.
sequência. A pessoa se assusta, mas ela fica curiosa. Existe coisas que assustam, importa você para correr. Tem gente que passou numa rua, se assustou, nunca mais passa por ela. O poder pentecostal assusta, mas cria curiosidade. Todo mundo que se assusta acaba voltando para ver de novo. E quem acaba voltando, entra por um caminho só de um. Esse caminho só tem uma mão, só dá para vir. Quem vem não volta mais para trás. Então deixa-me aqui já soltar os meus jargões. Se você tem vergonha de ser barulhento, se você nunca quer ser igual a mim, nem igual a esses irmãos que vão pular, cantar, gritar, plantar bananeira, rodar debaixo do banco, brincar de cirandinha com Deus e fazer coisas assim, dá tempo de ir para casa assistir a novela Senhora do Destino, porque se ficar comigo aqui, o meu Senhor vai mudar o seu destino. Você nunca mais será o mesmo. O que eu acho lindo, o que eu acho magnífico nessa história é que Lucas foi visitar pessoas que conheceram Jesus quando escreveu o seu evangelho, porque como ele não caminhou com Jesus, ele não ouviu tais palavras. Ele voltou por Cesareia, ele caminhou por Cafarnaum, por na Judeia, e foi na casa dos discípulos de Jesus, e chegando lá ele colhia as informações. E quando ele chega para concluir o seu livro, ele vai na casa de um pentecostal, de um daqueles do reteté de Jesus, canela de fogo. E ao invés do canela de fogo relatar histórias de cura, ao invés de ele relatar histórias de conversão, ele falou assim: olha, nós estávamos reunidos num lugar e Jesus disse: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder de Deus. Eu tenho aqui algumas elucidações a dizer a vocês. Deixa-me aqui não querer lhe ensinar, mas aprimorar os seus conhecimentos. A promessa do batismo com o Espírito Santo não veio do Filho, ela veio do Pai. Quem arquitetou a promessa foi Jeová. Por isso Jesus disse: eu envio sobre vós a promessa que vem do meu Pai. Quando foi que o Pai resolveu fazer esta promessa? Quando ele viu que os homens sem o Espírito Santo não serviam para nada a não ser roubar, matar, destruir, se acabar com as suas próprias vidas. Quando Deus viu que um homem possuído pelo Espírito Santo, ele gerava frutos, ele transcendia na terra, o Senhor resolveu enviar o seu Espírito. 835 anos antes de Jesus Cristo, tem um profeta na terra que tinha 17, 18 anos de idade. Ele recebe um comunicado do céu: vai para o meio da rua, porque está na hora de eu fazer uma promessa. O profeta se chamava Joel. Ele vai para o meio da rua, no meio da praça, bate palmas, toca um alarido, a multidão se reúne em volta dele e ele diz: pode falar, Senhor. Deus toma a boca dele e o Senhor faz uma das mais belas e mais lindas promessas da Bíblia Sagrada. Assim diz o Senhor: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu estou debaixo desta promessa, você está debaixo desta promessa. Eu não admito um crente pentecostal vir para uma reunião como essa e ficar me olhando com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morre no dia de enchente. Não consigo entender um crente que se diz pentecostal e não consegue abrir a boca nem para respirar. Pentecostal que se preza tem que adorar a Jesus Cristo, tem que ter vida, tem que adorar, tem que saltar, tem que deixar a glória ser manifesta nele. Agora o que acontece por aí é que existem muitas coisas que causam confusão. Muitas pessoas dizem ser batizadas com o Espírito Santo, e um dia eu ministrei aqui na festa dos estados, se não me falha a memória, e eu expliquei sobre isso. Hoje em dia a situação está tão tremenda, tão caótica, perdemos tanto o senso da santidade, do respeito a Deus, não tratamos mais a igreja como deveria ser tratado, que as pessoas vêm para a igreja de qualquer maneira. As pessoas vêm para a igreja pensando que a igreja é tudo menos uma casa de oração. Eu sou lá do meio da roça, talvez por isso tenho esse espírito meio agressivo, e você quer me deixar irado, é eu ficar pregando e você ficar mascando chiclete na minha frente, irmão. Isso me desestrutura, dá vontade de ir e fazer você morder a sua língua, porque só Jesus para ter. Eu não consigo entender como é que um crente vem para um culto e consegue ficar me ouvindo pregar mascando chiclete. É perigoso Jesus pegar ele, quando ele dá um grito de glória a Deus, o chiclete colar no cabelo da irmã que está na frente, vai dar o maior problema depois. Há 3 meses atrás eu pregava em Rondônia, lá na capital de Rondônia, em Porto Velho, numa conferência missionária, e chegou um grupo de uns 100 jovens de roupa de camiseta branca, todos uniformizados. O líder deles subiu ao púlpito, pediu para falar comigo, me entregou uma camiseta, e eu achei que era de alguma igreja nossa. Quando eu abri
abri a camiseta, era de um grupo carismático da igreja católica. Aí eu falei, rapaz, senta aqui do meu lado, o que vocês vieram fazer aqui? Ele falou, pastor, nós somos discípulos teus. Eu falei, não, calma aí, me explica direito. Ele falou, é o seguinte, nós tínhamos um grupo de 10 jovens, e nós aprendemos a falar em línguas com o nosso professor. O nosso professor sentava com a gente, botava a fita e fazia a gente repetir aquilo que na fita estava, porque lá se aprende línguas estranhas assim. Mas aí uma fita do senhor veio parar na minha casa, e o senhor falava sobre o batismo com o Espírito Santo, e o senhor dizia que quem ensina não é o homem, é o Espírito Santo que ensina. E eu fiquei de pé dentro da minha sala e falei assim, então quer dizer que as línguas que eu aprendi não são do Espírito? Ele levantou a mão e disse, Jesus, se é verdade que esse homem na televisão está falando, eu quero falar as línguas que ele está falando. O Espírito Santo deu um tapa no coração dele, ele começou a orar em línguas dentro da sala dele, ele ficou cheio, ele disse que rolou pelo chão, ele falou, eu nunca tinha sentido nada disso. Ele conseguiu uma meia dúzia de fitas minhas e começou a ser discipulado. Ele arrancou as imagens de casa, ele continuou no movimento carismático, aí ele começou a incendiar os outros jovens, dizendo, não é desse jeito que se aprende línguas. Reunia o grupo e colocava a fita do pastor Marcos, escute, no final de 4 meses, eles estavam com 100 jovens batizados com o Espírito Santo, dentro da igreja católica, falando em línguas verdadeiras. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo o que está escrito em João 3:8, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo não é um legado meu, não é um legado seu. O Espírito Santo vem do céu, ele toma quem ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Ninguém pode bloquear a ação do Espírito de Deus. Está entendendo isso? Eu pregava no Paraná o final da semana passada e me contaram uma história que eu dei pulos de alegria. Eu lembrei agora, vou contar para você pular também. Você já ouviu falar daquele maluco que tem lá em Curitiba, que chama o Henri Cristo? Aquele filho do cão com a pombagira, aquela miséria lá. Ele entrou dentro de um açougue no mercado, e um irmão que trabalhava no açougue lá, hoje é pastor, e ele me contou essa história. Ele falou, pastor, eu estava lá cortando carne, veio uma irmã da igreja Assembleia de Deus com a menininha dela, a menininha devia ter uns 8 anos, e quando elas estavam cortando carne, eles viram um alvoroço dentro do mercado, e olhou para lá e estava lá o Henri Cristo, com as suas discípulos, né, as suas concubinas, e um monte de gente ao redor dele, e ele com aquela cara de santo, com a coroa na cabeça e tudo, entrou dentro do mercado. Aí a menininha da irmã puxou o vestido da mãe e falou, mãe, olha Jesus ali, mãe. Jesus entrou dentro do mercado, e a mãe, não filha, aquele ali não é Jesus não, aquilo ali é um impostor. Ela, não mamãe, ele é igualzinho da foto que a tia mostrou para nós na escola dominical. A mãe dela falou, não é Jesus. Ela falou assim, mamãe, então eu esperei que eu vou lá tirar a prova dos 9, vou ver se ele é Jesus ou não. Ela rompeu a multidão, chegou na frente dele e falou assim, o senhor é Jesus de verdade? Ele disse, eu sou Jesus, minha filha. O senhor é o Jesus da Bíblia? Ele falou, sou eu mesmo. Então o senhor é aquele do poder de tudo, sou eu que fiz tudo aquilo da Bíblia. Ela olhou assim, então já que o senhor é Jesus, o senhor pode me batizar com o Espírito Santo? O senhor pode me batizar com o Espírito Santo? Ele olhou para ela, tomou um susto, criança sincera. Ele olhou, não filho, isso aí foi só para aquela época, foi só para os 12, não é para mais ninguém. Ela apontou o dedinho na cara e disse, a minha mãe tinha razão, você é um impostor, porque se fosse o meu Jesus, ele me batizava agora com o Espírito Santo. Aleluia. Quando eu falo da promessa do batismo com o Espírito Santo, eu não falo de um poder outorgado por homens, eu falo de uma autoridade que veio do céu. O Espírito Santo do Senhor não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é uma melodia, ele não é águas, ele não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa com um P maiúsculo. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar nisso. Quantas pessoas têm dúvidas acerca do Espírito Santo e me perguntam, pastor, eu posso adorar o Espírito Santo, mas eu não tenho que adorar somente Jesus? E eu, com gargalhada nos lábios, respondo, é impossível adorar Jesus sem adorar o Espírito Santo. É impossível adorar a Jeová sem adorar o Espírito Santo, porque eles não são 3 deuses com 3 cabeças diferentes, é um Deus que atua de 3 formas diferentes. Quando você dá um grito de glória a Deus, esse glória a Deus vai para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas pastor, a Bíblia Sagrada conta que o Espírito Santo é só a terceira pessoa da Trindade. Não é porque ele está relacionado como a terceira pessoa da Trindade que isso diz que ele é menor
do que Jesus, ou que ele é menor do que o Pai. Não é isso, é que falta palavras na semântica da língua portuguesa para colocar os três na mesma esfera. É por isso que eu creio pela fé no que estou falando aqui. O Espírito Santo, ele é muito mais do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Ele é o amigo das horas incertas, é o sirineu que ajuda a carregar a cruz, é aquele que transfere as nossas lamúrias, é aquele que transforma o nosso gemido em palavras diante do ouvido de Deus. Quando a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ela está dizendo que quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, aquelas madrugadas que o sono não vem, que falta palavras, que o coração está pequenino e apertado, lágrimas já não tem mais os olhos e só há um gemido, é isto que ele faz. Ele pega o seu gemido e traduz no idioma do céu, chega diante do Pai e diz: aquele gemido quer dizer isso, isso e isso. É por isso que ele é o Consolador, e tem uma frase que está na boca dele 24 horas por dia, no horário da terra: não temas, porque o Senhor é contigo, eu te ajudo, porque ele é o Consolador. Quem conhece o Consolador aqui, por favor, adore a ele. Este é um poder que foi deixado para nós, uma autoridade de uma experiência divina. Existem duas maneiras do ser humano ter o Espírito Santo. Diga comigo, duas. Pegue o número 2 e aponte no nariz do seu irmão. Diga assim: duas maneiras. Diga com certeza, uma delas você já conhece. Olhe para mim. Uma coisa é ter o Espírito Santo aqui dentro de você, outra coisa é ter o Espírito Santo aqui sobre você. Quando aceitamos Jesus como Salvador, não interessa de que denominação, não me interessa de qual igreja, quando convertemos o nosso coração a Cristo, o Espírito Santo vem morar aqui dentro. Ele arranca aquilo que não presta e faz uma obra de transformação em nós. Por isso somos templo do Espírito Santo. Para isso não importa se é batista, se é presbiteriano, assembleiano, da Deus é Amor, universal, sorveteriano, não me interessa. Aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai morar aqui dentro. Isto não é opção, é regra. Aceitou a Jesus, o Espírito Santo toma posse dele. Crê nisso? Então cada crente que está aqui dentro hoje tem o Espírito Santo, e isso gera motivo para você dar um grito de glória a Deus bem alto. Agora, a segunda forma de ter o Espírito Santo é opcional. Não é uma regra, não é uma obrigação, é uma questão de crer ou não crer, de querer ou não querer. Você pode ter o Espírito Santo aqui dentro para a salvação. Jesus disse isso quando estava diante da mulher no poço de Samaria. Ele olhou para a mulher e disse assim: se tu soubesses quem fala contigo, você pediria água a ele. Eu te daria uma água que faria nascer em ti uma fonte, que geraria vida até a vida eterna. Fonte é início, fonte é o princípio, é o começo da geração. A fonte nasce pequenina, a fonte nasce de uma maneira quase que imperceptível, porque é apenas a fonte, é o início. Você pode ter o Espírito Santo aqui dentro de você, apenas para a salvação, ter ele em forma de fonte de orar para a vida eterna, ser um crente salvo e nunca orar em línguas. Você pode ser salvo e nunca profetizar, e nunca interpretar, e nunca sentir esta alegria que nós sentimos. Por quê? Porque a segunda forma de sentir é uma questão de fé, de crença, é uma questão de opção. Uma coisa é ter o Espírito Santo aqui dentro em forma de fonte. Isso Jesus falava com a mulher que não era crente. Estava dizendo: se você me aceitar, eu vou fazer gerar em ti uma fonte que vai trazer água e que vai te dar a vida eterna. Mas dias depois, Jesus sentou com os discípulos dele, olhou para eles e disse assim: se a minha palavra estiveres em vós, no vosso interior fluirão rios de água viva. Embaixo o evangelista explica, e isto ele falava acerca do Espírito Santo que eles haviam de receber. Escute-me, toda pessoa que aceita Jesus, nasce dentro dela a fonte. Agora, para a fonte virar um rio, aí é com a pessoa, aí é uma questão de crença, é uma questão de opção. Para que a sua fonte transborde nessa noite e
caia todo o dique que está ao redor dela, que bloqueia a unção do Espírito. Você tem que acreditar, você tem que desejar, e você tem que pagar um preço nessa noite. O Espírito Santo não atua sobre pessoas que ficam paralisadas e caladas na igreja, porque esta não é uma característica dele. Quando a minha Bíblia fala do Espírito Santo, pela primeira vez, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia fala logo de cara como é que o Espírito Santo é. Gênesis 1 e 2 está escrito assim: e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Eu entendo aqui que o Espírito do Senhor não é um espírito paralisado, não é um espírito mumificado, não é um espírito que gosta de silêncio. Se ele gostasse de silêncio, ele ia operar no meio do cemitério. Se ele gostasse de pessoas caladas, entristecidas, ele ia passar a noite entre os mendigos da rua de São Paulo. Como ele gosta de festa, ele gosta de celebração, ele é um espírito de movimento, ele vem atuar dentro da Assembleia de Deus do Bom Retiro. É uma questão de necessidade ter o Espírito Santo. Da segunda forma, aqui dentro todos têm, aqui em cima é só quem passa pelo vale. Porque quando a Bíblia fala do batismo, ela chama o batismo do Espírito Santo de revestimento. E sereis revestidos. Diga para o seu irmão: revestidos. Pergunte para mim, diga: explica melhor, pastor. Explico agora. Eu estou vestindo uma camisa, mas quando eu saio lá fora, por causa do frio, eu coloco um paletó para me proteger, para me fortalecer e eu não adoecer. Eu estou vestindo uma camisa e eu me revisto com um paletó. O revestimento do Espírito é isso. É para fortalecer você na hora da angústia. É para te ajudar a ir mais longe e, se preciso for, até o Gólgota. O homem que tem o poder do Espírito Santo no carisma, nos talentos, ele enxerga com mais facilidade a sua vitória do que aquele que não tem. Isto é comprovado cientificamente, isso é comprovado antropologicamente, é comprovado politicamente. As igrejas que mais crescem no mundo são igrejas onde o Espírito Santo tem liberdade de atuar. As igrejas que explodem em crescimento não é porque as mensagens do púlpito são mensagens de promessas vazias, não é isso. É que o poder do Espírito Santo é real. Quando nós sentimos a glória do Espírito Santo em nós, nos ensinando as línguas, nos trazendo palavras proféticas, a gente descobre que Deus de fato é verdadeiro e pode pactuar com o ser humano. O que eu quero dizer é que quando eu olho daqui de cima para vós, eu vejo aqui corpos, seres humanos que, embora sejam de carne e osso, podem receber nesta noite uma visitação tão profunda do Espírito Santo, que quando começarem a andar pelas ruas da cidade, as pessoas vão notar a diferença em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Um homem cheio do Espírito Santo, ele transcende. Quando há um embate espiritual no meio da história, o poder de Deus que está sobre ele, a unção que está dentro dele, faz com que o reino das trevas se curve diante dele. Eu já vi homem de terno e gravata, homem importante de anel de formatura, em reunião de pastor, e um bêbado conseguir furar a fila, o bloqueio dos diáconos, e entrar lá dentro, e mais de 30 pastores não dá conta de expulsar o demônio que estava dentro do bêbado. E na mesma história, porque isso aconteceu a 100 quilômetros da minha cidade, um diácono, depois de meia hora que viu que os pastores não davam conta de expulsar, chamou o pastor e disse: pastor, eu posso ir na casa do irmão Zezinho? O irmão Zezinho é aquele cortador de cana, que já deve ter chegado, já é 6 horas da tarde, o caminhão do pau de arara já deve ter chegado ali. E o pastor: mas por que você vai buscar esse homem, pastor? Ele não sabe ler nem escrever, mas esse homem ora que o senhor precisa ver. Vamos buscar ele, porque senão vai ficar feio para nós aqui. Vai querer prender esse homem, ele não é só cachaça, é espírito de demônio mesmo. O pastor falou: filho, vai, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus. O irmão foi na casa do irmão Zezinho, a gente tinha acabado de apiar do caminhão de pau de arara, estava com o embordal dele nas costas e um facão sarando na mão. Isso aqui é a linguagem da gente lá do meio da roça. E o irmão falou: pastor, irmão querido, vamos lá para a igreja agora? Não, deixa eu tomar um banho. Não, vamos lá, porque tem um homem endemoniado lá, e nós sabemos que o senhor é um homem de oração, e o demônio vai sair. O irmão Zezinho falou: então deixa eu só pegar minha Bíblia. Ele entrou em casa, pegou a Bíblia. Quando ele estava se dirigindo para a igreja, faltavam uns 200 metros para chegar na igreja, o endemoniado lá dentro olhou para os pastores assim: gente, foi muito bom ter estado com vocês aqui, foi muito bom ter participado desta reunião, mas agora eu preciso ir embora. Alguém gritou para lá: por que você vai embora agora? É porque a 200 metros daqui está chegando um canela de fogo, com essa aí eu não posso, eu tenho que ir embora, porque senão eu vou ser queimado. Dá licença que eu estou indo embora.
O poder do Espírito Santo não é dado pelo intelecto, ele é dado pela fé, pelo desejo, pelo anseio. Você pode ter anel de formatura, pode ser poliglota, pode ser empresário, pode ser médico, pode ser doutor, pode ser até pastor, mas se não tiver essa graça, esse carisma do Espírito que eu falo aqui, você será apenas um tambor vazio que faz barulho. Agora, o homem pode não ter muito conhecimento, pode não ter um nome escrito nos anais da história, mas quando o Espírito está dentro dele, a atuação divina é poderosa. O que Deus quer fazer com você hoje é isso. Temos que ter um Pentecoste sem limites. Quantos crentes são batizados com o Espírito Santo aqui? Levante a mão para eu ver. Quem fala em línguas? Chacoalha a mão quem fala em línguas. Olhe para mim. Para que é que Jesus te deu essas línguas? Só para você chegar diante de todo mundo e falar assim: eu falo em línguas. Ficar 7 dias sem vir na igreja, e no dia que entra, chega na igreja, emenda uma meia dúzia de palavrinhas ininteligíveis, usando a glossolalia, como diriam os teólogos, e só. Amado, as línguas estranhas são um legado. As línguas estranhas é um dom que Deus deu ao homem, e que a igreja não sabe usar. Escute, a igreja não sabe usar. O batismo com o Espírito Santo só é dado para quem tem intimidade com Deus. Está entendendo? O batismo com o Espírito Santo é um código de amor entre dois amantes: o Senhor que está no trono e o homem que está na terra. O problema é que depois que o código é dado, alguns esquecem de usá-lo. O batismo com o Espírito Santo é uma senha. Quer ver? Vem cá, Caio. Caio é o meu artista, vem cá. Vem correndo. Isso, fica paradinho aqui. Está parecendo um manequim da Kaufmann. Gostaram aí? Fica aqui, virado para o povo. Eu sou amigo do Caio, temos uma amizade, somos íntimos. Eu quero contar um segredo para ele. Como é um segredo, eu vou contar assim, né? Caio, eu tenho uma coisa para te falar. É assim que se conta um segredo? Que está todo mundo ouvindo. Quando eu quero contar um segredo para ele, eu faço o quê? Você ouviu aí? Vocês ouviram aí? Vocês que estão mais perto, estica a orelha assim para cá, para ver se vocês escutam. Vamos lá. Entendeu alguma coisa? Não? Obrigado, Caio. Sabe por quê? Porque é um segredo meu e dele. Quando você fala em línguas, você não fala a homens. Quando você fala em línguas, você toca direto no ouvido de Deus. Quando você abre a boca na terra e dá uma rajada de língua estranha, irmão, o infeliz de Satanás senta do seu lado com um dicionário desse tamanho, em todos os idiomas do mundo. Ele começa, ele ouviu e os diabinhos do lado dele falaram: ele acabou de falar aí, não sei o que, da mandacaia, ele falou esse negócio. O diabo vai para o dicionário. Quando ele achou achei a primeira palavra, você já falou 452 palavras. Ele jamais vai entender o que você fala. É um código entre você e Deus. E sabe o que me deixa irado? É que você só fala em língua estranha e diz assim: não, eu só falo quando eu sinto. Você quer sentir o que para falar em línguas? Se elas estão dentro da sua memória, se o Espírito Santo te ensinou este idioma, você pode falar em línguas estranhas 24 horas por dia se quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Pastor Marco, calma aí, explica melhor isso. Quer dizer que eu posso falar em língua estranha a qualquer momento? Pode, porque são suas. Não, pastor, mas a Bíblia ensina isso. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que ora em espírito, ora bem. Diga comigo, ora bem. O que é orar em espírito? Como nós somos mal interpretados na igreja. O irmão vai cantando e diz assim: enquanto eu estou cantando hinos, os irmãos orem, fiquem em espírito de oração. Fiquem orando em espírito. Aí os crentes, sem entendimento nenhum, abaixa a cabeça e fica.
que você está fazendo, irmão? Eu estou orando em espírito. Ah, coisinha de Jesus. Isso aí não é orar com o espírito, isso aí é orar com a mente. Porque a minha Bíblia diz que quem ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, porque nem a sua mente entende. Só Deus entende. É de espírito para espírito. Quando o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em espírito ora bem, ele não está dizendo aquele que ora com a mente. Ele está dizendo aquele que ora em línguas. Porque aquele que ora em línguas não fala a língua da carne. Ele fala uma língua que o Espírito dele recebeu do próprio Espírito Santo. E você fica aí 24 horas atribulado, ligando para o profeta que está lá na Conchinchi. Não, fala comigo aí, vê o que Deus tem para falar comigo. Rapaz, você tem um dispositivo onde você está. Basta você dar um grito aqui na terra: pastor, mas eu não sei o que eu estou orando. Mas o seu Espírito sabe. Deus sabe, está muito bom. Você não precisa entender as coisas, você tem que aceitar as coisas. Comece a orar em línguas e você vai ver que a sua vida dará um salto. Pastor Marcos, mas como é que eu falo em línguas, pastor Marcos? Aqui em Lucas 24:49, Jesus deixou um mistério. Ele disse assim: eu vou enviar sobre vocês uma promessa, mas esta promessa está condicionada ao lugar onde vocês vão ficar para receber. E Jesus disse: ficai em... Eu não ouvi, 1, 2, 3, hein? Levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Diga assim para ele: por que Jerusalém? Escute. Quem conhece a história e a história, quem conhece o terreno geográfico de onde Jesus estava e o mundo antigo, quem conhece Jesus como líder e lê esse versículo e diz assim: Jesus errou. Por que ele mandou o povo ir para Jerusalém? Jerusalém já tinha sido destruído várias vezes, estava com a promessa de destruição para alguns anos seguintes. Jesus estava dando o pontapé inicial para a inauguração da sua igreja pentecostal na terra. Toda pessoa que quer inaugurar uma grande empresa, ele não vai lá na Vila Tatu, onde eu nasci. Ele vem aqui no centro de São Paulo, vai lá no Rio de Janeiro, porque é lugar que dá ibope. Jesus estava inaugurando a igreja. Por que ele não falou assim ao invés de Jerusalém? Porque Jerusalém ficava, geograficamente falando, em lugares desprovidos de recursos. Estava no meio do deserto. Toda cidade importante do mundo antigo, para ser importante, ela tinha que ter pelo menos um rio que passasse perto dela, para facilitar a chegada de pessoas, as embarcações, o comércio de materiais. Por que Jesus não disse para eles: olha, ficai na Fenícia? A Fenícia era a capital das navegações do mundo antigo. Seria muito melhor alguém dizer: olha, a igreja de Jesus foi inaugurada na Fenícia, lá no lugar lá. Então, na Fenícia sim, as grandes empresas estão lá. Mas não, Jesus disse: ficai em... Por que é que Jesus não falou, por exemplo, ficai em Roma, a capital política do planeta Terra? Homens de poder estavam ali, os homens que dominavam o mundo estavam ali. Ali era o lugar X para inaugurar a igreja. Mas Jesus disse para eles: ficarem onde, hein? Por que é que Jesus não disse para eles: ficarem em Babilônia, lá na Mesopotâmia, na capital dos artistas do mundo antigo, onde os homens levantavam estátuas, faziam vasos e coisas importantes que ornamentavam o mundo antigo? Foi lá que o rei Nabucodonosor arquitetou o seu palácio, o seu palácio com jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Daria ibope. O Espírito Santo desceu onde? Em Babilônia. Olha que nome pesado e bonito, Babilônia. Onde? Na Mesopotâmia. Olha, isso enche a boca para falar. Mas Jesus disse: ficai aí. Por que Jerusalém? Aí eu fui para o joelho orar, e o meu pai me respondeu: só por causa do significado da palavra Jerusalém. A palavra Jerusalém significa habitação da paz. Diga comigo: habitação da paz. É só por isso que você não recebe o batismo com o Espírito Santo.
Porque o seu coração é um Iraque maldito. A sua mente é Bagdá durante a época da investida dos Estados Unidos. A sua casa é uma Berlim quando os muros ainda estavam levantados. A sua vida é uma trama de mentiras e desgraças, e há uma guerra interna dentro de você. E o Espírito Santo, ele é santo demais para pactuar com guerras, com pessoas que não têm autoridade sobre a sua própria existência. O Espírito Santo não pode lhe batizar, irmão, porque dentro da sua casa tu é um cavalo desgraçado. Aqui dentro da igreja é uma coisinha linda de Jesus. Quando sai de dentro de casa para a igreja, pega na mão da irmã, quem olha para você diz: olha ali a família perfeita, senhor Pavão, dona Pavoa e os pavãozinhos. A coitadinha da esposa está debaixo de ameaça. Se você falar para os outros como eu sou aqui dentro, o negócio vai ficar feio. É por isso que Jesus não batiza, porque há hipocrisia no nosso meio. Às vezes tem culto que fica tão pesado, porque nós amordaçamos a boca do Espírito Santo e amarramos as mãos deles com a nossa incredulidade, com aquela disputa que há dentro das igrejas. Sabe por quê? A maioria das grandes igrejas não recebe a visitação do Espírito Santo, porque existe cacique demais naquele lugar, para pouco índio para ser administrado. Os homens olham para a igreja, e ao invés da igreja ser a catedral do avivamento, não, é a catedral do agrupamento de filósofos, é a catedral do ajuntamento de homens ricos e importantes. Parece que é pecado bater palma em algumas igrejas, parece que é pecado falar em línguas estranhas em outras. Um dia desse eu fui pregar numa igreja, e o pastor disse para mim: olha, não espere ouvir aquele barulho que você ouve por aí, porque a minha igreja é uma igreja ensinada. Deu vontade de olhar para aquele infeliz assim: ensinada a quê? Ensinada a ser transformada em um iceberg humano. Porque se for para eu entrar dentro de uma igreja e não sentir nada de Deus, não ter alegria, não ter emoção, pastor Marcos, mas é por causa disso que te perseguem. O Senhor só vai na emoção da gente. Amado, você é uma máquina. O que é que você tem no meio do seu corpo? São veias ou são fios elétricos? Você é um homem ou é um ciborgue? O que é que você tem do lado esquerdo do peito? Uma máquina ou um coração de carne que pulsa? O ser humano é emoção, porque o meu Deus é emotivo. Tá bom? Tá entendendo isso? O Espírito Santo é sensível, porque ele tem sentimentos. Não, pastorzinho, não é nada disso. Eu já fui como você, mas agora eu amadureci. Como é que é? Eu amadureci agora, fiz teologia. Eu aprendi ética. Eu aprendi hermenêutica. Aprendi que sai para lá, ô cão do inferno. Escute aqui, coisa ruim. Quem foi que te disse que o Espírito Santo não tem ética? Ah, pastor, mas quando todo mundo começa a pular, desequilibra o quê? O que é que desequilibra? Me fala. Atrapalha você? Te machuca? Não. Então por que você não gosta? Já participou de culto frio, gelado? Você sai dali carregado de pesos nos seus ombros. Agora já participou de um culto igual esse que eu prego por aqui, ou que outros homens de Deus pregam? O culto vai 2h30, ninguém vê a hora passar. Por quê? Não, eu não sou um animador de plateia, mas eu tenho poder de Deus suficiente para mim e para repartir com vocês, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Agora, essa experiência com o Espírito Santo não se aprende em escola de teologia. Eu sou bacharel, não tenho nada contra a teologia. Pelo contrário, eu amo estudar a Bíblia. Eu tenho 8 livros escritos acerca da Bíblia. Me considero uma pessoa equilibrada, mas eu não deixo o meu intelecto ir ao ponto de bloquear a minha intimidade com Deus. Eu vou com ele até um certo ponto. Quando eu vejo que eu estou ficando muito manequim de vitrine de terno novo, eu paro. Porque a minha Bíblia diz que o crescimento tem que ser conjunto. Jesus só era o que era porque a Bíblia diz que ele crescia no conhecimento e na graça. Homem que tem muito conhecimento e pouca graça, formalista. Essa estátua que está aí do seu lado, essa cara de delegado de justiça querendo me pegar quando eu terminar de pregar aqui, formalista. Por outro lado, sem conhecimento e muita graça, fanático. Aí é um problema também, é outro problema, é pior do que o primeiro.
Porque o fanático, ele é muito emotivo, ele pode matar por causa das suas questões. O homem tem que ser equilibrado, conhecimento e graça. 4 anos numa faculdade de teologia, mas são 16 anos na faculdade do Espírito. Acabou, não tem para ninguém. E quem entrar na frente será atropelado, porque o que eu estou pregando aqui não é algo que você ouve dizer, é algo que nós vivemos. O que eu estou te mostrando aqui hoje é um poder que pode mudar a sua vida, não apenas a sua vida espiritual. Isso pode ser terapia para a sua vida em casa. Um homem mais alegre, uma mulher mais alegre, mais efusivo na presença do Espírito, ele vive melhor. Esses gritos que você dá aqui, essa alegria toda, isso aí converte em saúde. Você sabia que a ciência diz que se uma pessoa tem uma célula cancerígena e ela é completamente introvertida, ela não consegue sorrir, não consegue demonstrar emoções, a célula tem mais facilidade de crescer? Então eu não quero morrer de câncer, eu prefiro morrer sendo chamado de palhaço do que morrer fechado por dentro. Eu não me interesso, não me importa o que pensam de mim, não importa o que falam, o que eu creio é no que está escrito, e eu não sou um Judas Iscariotes do avivamento, sou pentecostal até nos ossos. E se você quiser me ouvir aqui toda segunda-feira, vai ter que entrar no ritmo também, porque este fogo pega. Aí sabe o que me machuca, senhores? É que tem um monte de gente que diz que é pentecostal, pastores, tem a mesma credencial que a minha, pertencem à mesma convenção que eu, leram na mesma Bíblia que eu, mas só porque não tem intimidade com ele suficiente, aí vem para o púlpito e diz assim: olha, não pule, não grite, não seja desequilibrado, não fique falando tanto em anjos, não fique falando tanto em coisinha do inferno. O indivíduo esqueceu das coisas que ele leu na Bíblia Sagrada, está tripudiando em cima das coisas que ele aprendeu na Bíblia Sagrada, e o duro que ele usa isso e diz que é em nome de Deus. Tal pessoa se esqueceu que nós só crescemos neste Brasil e no mundo por causa de homens e mulheres que não tinham letra, não tinham cultura, mas tinham experiências com Deus. Era gente que colocava o joelho no chão, o papai do céu ficava em pé lá e estendia o ouvido. Pode falar porque o Senhor está te ouvindo, fale. Não sabiam falar outros idiomas, mas quando abriu a boca para falar em língua estranha, tem demônio que está perdido até hoje pelo espaço aí, de tanta rajada de língua estranha que ele tomou na cara. Se você é um pentecostal e tem um legado do Pentecoste, por favor, dê um salto para cima e glorifique a Jesus Cristo comigo. Ô pastor Marco, pois não, eu sou dessa igreja sorveteriana que o senhor falou aí. Pena de você. Mas eu vou para o céu. Claro que vai, se ficar firme com Jesus vai. Porque a salvação não é pelo carisma, não é por falar em línguas ou não falar. A salvação é uma coisa pessoal. O primeiro homem que entrou no céu, abriu, cortou o fio, o laço que abriu o paraíso na Bíblia. O primeiro que estava do lado de Jesus, os dois, um puxou do lado de cá, o outro de lá o laço, abriu a porta do paraíso. Nunca foi numa igreja, nunca foi batizado nas águas, nunca deu dízimo. Está ouvindo isso? Nunca falou em línguas. Ele estava do lado de Jesus na hora da morte e disse: o senhor se lembra de mim quando entrar no paraíso? Jesus falou: daqui a pouco eu e você estaremos lá, fique tranquilo. Porque a salvação é assim. Aí pergunta: pastor, então eu vou para o mesmo céu que o senhor vai? Então eu prefiro ir para o céu do meu jeito, pelo menos não me chamam de louco. Deixa eu só te dar um pensamento meu. Você vai para o céu, mas o problema é quando chegar lá. Imagine, na terra você não crê em anjo, não gosta de ouvir barulho, não gosta de ouvir línguas. Quando a gente fala que tem cavalo de fogo, você se assusta. Quando a gente fala em anjo com espada na mão, você se esconde. Não, isso aí é muita emoção. Eu não sei como é que você vai fazer quando chegar lá. Porque quando o portão se abrir, você vai ver tudo isso lá dentro. Aí, meu amigo, escute aí, meu irmãozinho, o cubinho de gelo, olhe para mim. Quando você chegar lá dentro, vai demorar uns 5.000 anos para você se acostumar. Diferente dessa turma que está aqui.
Nós vamos entrar lá pelas portas fazendo a auê de Jesus. Isto aqui é um seminário para quem vai morar no céu. Quem não está acostumado com o ambiente lá, não sei o que vai fazer. Agora aqueles que são destinados a habitarem no céu da glória, adorem a Ele. Suri Barashi Abagai. Esta é a Assembleia de Deus. Esta é a Assembleia de Deus. Assembleiano, fica de pé para adorar. Irmão Josafá, essa noite está muito parecida com o dia de Pentecoste. Já começa a ouvir um barulho como de um vento forte e impetuoso que está enchendo essa casa. Que línguas repartidas como que de fogo repouse sobre a cabeça de todos os que aqui estão. Deixa Deus te tomar. Pentecoste sem limites. Vamos aplaudir a Jesus por este momento singular.